Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de perguntas e respostas que compõe o breve catecismo de Westminster. Meu nome é Wendel e eu estou aqui hoje para falarmos da pergunta de número 12. E a pergunta é a seguinte: qual ato especial da providência Deus exerceu para com o homem no estado em que fora criado? Resposta: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, sob a condição de obediência perfeita, proibindo de comer da árvore do conhecimento sobre pena de morte. Então, a esse respeito, nós vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, os versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós podemos observar aqui que Deus ordenou a Adão que não comesse da árvore do conhecimento. Porém, ele deu permissão para Adão comer de todas as outras árvores do jardim. Deus não estabeleceu nenhum limite às alegrias de Adão naquele jardim. No entanto, ele advertiu: não se meta com a árvore do conhecimento, pois isso seria ambicionar a onisciência que só pertence a Deus. Adão tinha plena capacidade para cumprir esta ordem, porque havia nele a cópia da lei de Deus escrita no seu coração. Mas o que nós observamos também nesse pacto é que ele trazia uma promessa e uma ameaça. A promessa do pacto dizia: faça e viva. Caso Adão a tivesse obedecido, provavelmente não morreria, mas seria confirmado nesse paraíso de modo ainda melhor. A ameaça do pacto dizia: certamente morrerás. A palavra morte nesse texto se refere ao seu sentido mais amplo, ou seja, morrerás tanto natural como eternamente, a menos que seja feito algo para a sua restauração. Por outro lado, pela obediência de Adão, a vida seria no seu sentido mais profundo. Não significa simplesmente continuação da existência dele, mas também e especialmente o favor divino, a felicidade eterna. Mas Adão falhou. Ele foi reprovado no cumprimento da lei. Adão não obedeceu a ordem dada a ele por Deus. Como consequência dessa desobediência, a sua condição se tornou muito deplorável e desesperadora. Ele foi deixado em um estado de desgraça. Não havia para ele condição para um arrependimento. Se tornou totalmente impossível a Adão uma segunda tentativa em cumprir a lei que Deus lhe determinara. A justiça de Deus foi ofendida e todos os outros atributos divinos se voltaram contra o homem, encerrando-o debaixo da morte e da condenação eterna, e com ela toda a sua posteridade. Romanos capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus nos fala assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei, ela não foi revogada pelo fato de Adão não a ter cumprido. Alguém precisava cumprir a lei em obediência perfeita. Deus, em seu amor, em misericórdia e sabedoria, ele não deixou a humanidade completamente à mercê dos seus pecados. Então, ele providencia na divindade a solução para esse problema. Aquele mesmo pacto no qual Adão falhou, Deus faz então com seu Filho Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas esse é um assunto que veremos com mais profundidade nas perguntas futuras, quando estudarmos sobre o ministério de Cristo. Obrigado por nos acompanhar. Não deixe de assistir o próximo vídeo com a 13ª pergunta, que é: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Até lá, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe.